Muito boa noite para você que está conosco. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana Central de Mairinque, na Rua 9 de Julho 348, no centro, aqui no coração de Mairinque. Estamos aqui no nosso estúdio aqui para juntos aqui estudarmos mais um tempo com a palavra do Senhor. E você já pode aí, clicar, se inscrever, compartilhar e nos ajudar a ser uma igreja que apresenta Jesus para as pessoas. Não é não, Regis? Amém, graças a Deus. Amém. Dá uma boa noite aí para esse povo bonito aí. Boa noite a todos, né? E o assunto de hoje é sobre pecado, pecadores, né? Então, boa Pecado noite. ou pecadores? Pecadores, né? Então, boa noite a todos os pecadores que estão assistindo. Então, vamos ao estudo. Boa noite, irmão. Eu tenho que falar boa noite também, então. Boa noite também. Vai ser uma boa noite, sim. Amém, Graças amém. a Deus. Gente, participa com a gente aqui. Hoje, lembra de uma coisa. Romanos é o que é teologia e prática para os nossos dias. Então, estuda aqui conosco, nesse tempo descontraído aqui, nesse tempo também de seriedade com a palavra de Deus, Sim. mas sempre trazendo essa leveza, né, Regis? Sim. Porque a palavra de Deus também, ela traz essa leveza para a nossa vida. Não podemos ficar engessados, né? Não, de jeito nenhum. Vamos, né? Ser alegres, né? A Amém. palavra de Deus nos deixa alegres. Só de olhar para você, eu tenho vontade de rir, rapaz. Não é risada, né? Ai, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, vamos orar aqui, queridos, em nome de Jesus. Eu nem falei, eu sou o pastor Wagner Paiva, esse aqui é o diácono Reginaldo, tá? Nós estamos aqui juntos, nós vamos caminhar em nome de Jesus. O que tá falando? Já falei isso aí, filho. Igreja Presbiteriana, 9 de julho, tá tudo certo. Deus abençoe, pô, vamos nessa aí. É o pessoal da mídia que cobra a gente, viu? Cobra mesmo. Bom, vamos orar e vamos aqui no capítulo 3, não é isso, Renzo? Capítulo 3. Bora. Senhor, damos graças por esta noite, damos graças pela bondade do Senhor, Amém, pela vida, pela causa do Senhor sobre as nossas vidas e louvamos a Ti pela providência, provisão Obrigado, Deus. e, acima de tudo, por Tua misericórdia revelada em Cristo Jesus, Amém, Jesus. que nos absolveu do jugo do pecado. Sim. Bendito és Tu pelos cuidados que tem conosco Sim. e nesta noite aqui, edifica a nossa vida com esta palavra, tudo para a glória e em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, no nosso último encontro, nós paramos aqui no versículo de número 8 com o Celso. Então, hoje nós vamos continuar aqui. Capítulo 3, versículo 9. Vamos até o capítulo 3, versículo 20 hoje, Reis. 20. Vamos tentar? Vamos lá. Bora aqui. Então, acompanhe conosco aí. Pega a sua Bíblia, caneta, papel, para você participar e ter isso anotado. Anota na sua Bíblia. Não fica só aí lendo as projeções, não, tá bom? Exercita aí. Então, eu tô investigando alguns irmãos aí, rapaz, sabe o que está acontecendo? Tem alguns irmãos que não estão participando aqui, não. Eu tenho percebido também. Tem alguns irmãos que não estão participando, não. E nós estamos de olho aqui. Não vou viu? dizer que eu participo 100%, mas Não? eu tenho visto... 100% não, dá 99,9%. Então tá bom. Então, chama a atenção aí dos irmãos também, manda um recado. Você está assistindo, irmão? Está assistindo? Irmã, está assistindo do Romanos? Está assistindo a Escola Dominical Confissão de Fé? Tá colocando seu filho e sua filha para assistir aí também as transmissões para as crianças? Depois não adianta, na igreja não tinha, não, você que não participou, hein? Fica atento aí, vamos lá. Romanos 3, de 9 a 20, vamos ler tudo? Vamos ler tudo primeiro, depois a gente Bora. bate um papo, né? Bora. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Bom, o apóstolo Paulo aqui
lembrando você, ele está naquela demanda com os justos, com os judeus, aliás, com os judeus e com os gregos aqui, com os ímpios, né? Gentios, né? Sim. E o judeu se acha melhor. É o bambambam da Ele, coisa. não, porque eu, né? Lembra que nós falamos aqui, junto com o Celso aqui, daquele cuidado, então, que nós devemos tomar de não bater no peito e falar, porque eu sou melhor, aquele estilo farisaico, né? Sim. Eu sou filho de Abraão, ponto final. Não, então já tá tudo certo Tá aqui. tudo certo. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. E agora o apóstolo Paulo, então, já começa a dizer, então, que não é um contrassenso do que Paulo já havia dito para os judeus. Mas o que Paulo quer mostrar é que todo mundo pecou. Desde o Velho Testamento, o Novo Testamento e hoje, trazendo já para agora, né? Sim. Trazendo para agora, eu e você também somos pecadores. Não há um justo sequer. O que há hoje são justificados no sangue de No Jesus. sangue de Jesus. Pela fé em Jesus Cristo. E é justificados pela fé, não é pelas Pela obras. fé que não vem de nós. Nem a fé vem de nós. Não, vem de Deus. Efésios 2:8, né? As 2:8. Bom, olha para o texto aí comigo, ele vai dizer então que não há um justo sequer. E ele vai acrescentar todo mundo, então colocar todo Gostaria até mundo de aqui. ler o Salmo 51, versículo 5. Bora. Salmo 51, Versículo 5. 5. Abra aí na sua Bíblia. Vamos junto aí. Salmo 51, versículo 5. Vamos lá? Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Então aí já resume. Você nasceu? Nasceu, então já é pecador. Já nasceu? Já nasceu pecador. Então, não tem. é aquela velha perspectiva, então, de que o pecado, então, de Adão atingiu toda a humanidade. Então, é por isso que nós pregamos, reforçamos aqui para você sobre a doutrina da depravação total. Adão pecou, se corrompeu e a partir dele, todos nós Herança, né? somos descendência dele. Herança. Não adianta, eu sou descendência só de Abraão. Ué, e Abraão é descendência de quem? De Adão. Então, tá? Não tem pra onde Lembra aí. fugir. E aí ele começa a dizer, não há um justo sequer, não há quem entenda. Então no versículo 11, tá? Romanos 3:11. Não há quem busque a Deus, todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quanto não há aqui? Não há, Não há, né? não há isso, não há aquele, não há um sequer. Tá cercado de tudo quanto é lado. Não Que tem o pra apóstolo- onde fugir. Então, olha o que ele está falando. Da mente, então, que está distante de Deus, ele vai dizer, não há quem entenda. Intelectualmente, não há quem entenda isso. Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e Morto pecados. não entende nada. Não entende nada. Não há quem entenda. Ele vai dizer, não há quem busque. Não, quem busca. E ele vai dizer, por que não há quem busque? Porque o coração está vazio. E não entende, né, também? Não. Se não entende, vai buscar o quê? Está Não morto, tem, os tá olhos morto. estão cegos, Uhum. o Deus deste século cegou o entendimento, não há, então, quem busque a Deus, e ele vai continuar aqui, não há quem faça o bem. Então, as obras aí, né, de fazer aí, elas não são tão boas como as pessoas pensam, então. A pessoa pensa que fazer uma coisa boa já ganha um ponto. Já né? é boas obras, eu já estou no céu. Estou no céu. Não e é por aí. isso. E é por isso que ele termina aqui, ó, não há um sequer. Ninguém presta. A verdade é essa. Vamos falar o português mais claro aqui. E Paulo está falando disso. Não tem ninguém. E essas citações todas aqui do Velho Testamento, juntando com os textos do Novo, ele vai mostrando essa tessitura, então, essa costura, então, que ele vai fazendo. Vai sendo uma teia, né? Juntando, Mostrando, tem como- então, que o Velho Testamento já mostrava isso, já apontava para isso. O Novo Testamento mostra isso também, e é o que eu e você hoje temos, então, essa junção do Velho e do Novo, mostrando, então, o que nós O somos. que realmente, a verdade nós somos, né? Até estavam lendo um texto que passaram para nós no nosso grupo, né? Aham. Que às vezes você tem que falar a verdade, né? E a verdade é essa. Não adianta você falar uma mentira boazinha, passar a mão na cabeça e no fim a pessoa vai pro inferno. Então tem que... Até o jeito que você começou aqui hoje. Boa noite, pecadores. Exatamente. Soa estranho. Soa mal para nós mesmos, né? Só que é verdade. Mas é a verdade. É a verdade. Você tem que corrigir isso, né? Como corrigir? Palavra de Deus. Correção tá aqui, ó. Porque a postura do ser humano sem Cristo
ela é totalmente depravada. É por isso, então, que ele vai dizer que não há um sequer. Vai falar que a garganta é sepulcro. Olha aí, 13. A garganta, sepulcro. A língua, só engano. Por engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Meu Deus, parece o Tiago. Exatamente, tá aqui, ó. Não parece Tiago? É aqui, ó. Confessar... Não, eu lembro... Deixa eu ver aqui. É o Tiago 3. Tiago 3? Vai falar da língua, né? Não, no caso de Mateus aqui. Mateus fala da boca. Tá, você está falando de Jesus lá, quando está no Sermão do Monte. No Sermão do Monte. Né, o que sai da boca, né? Porque os judeus falavam, os seus discípulos não lavam a mão para comer. Aí ele falou, não é o que entra pela boca é que faz mal à pessoa, e sim o que sai da boca. Porque é o versículo 13, que a garganta deles é sepulcro aberto. Deles, nós. Está falando de todos nós. Aqui está falando deles, mas de todos nós. Nossa garganta é sepulcro aberto. Né? Então, assim que a gente tem que ler a Bíblia. E agora, olha o 14. A boca deles é cheia de maldição e amargura. Olha, parece que é aqui, é o Salmo 42, 7. Um abismo chamando outro abismo. Misericórdia. Então, não tem para onde. Então, a vida sem Cristo, a depravação do homem, o leva a essas condições. Sim. De miséria. Quando nós falamos assim, miserável, né, que parece ser meio jargão, assim, né? Porque até a questão da pessoa falar, mas eu não tenho pecado. Aí eu peguei o texto de Mateus 7, de 3 a 5, fala sobre o cisco no olho, né? Pô, você tá vendo o cisco do olho do seu irmão? Fulano é pecador, eu não. Pecador. O cisco aqui é o pecado, né? Então, ele é pecador, eu não, mas no fim então, você tem um maior no seu olho. Sim, foi na quarta anterior, nós falamos isso. Marcelo, nós falamos aqui de enxerga o pecado dos outros com lupa. Sim. E o seu? Não enxerga. Coitadinho de mim, né? Não, eu sou. Não, mas eu sou santo. Eu tenho porque... Santo sem pecado, né? Que fala. O santo que a turma fala. Então, nessa teologia que Paulo aqui está trazendo, pessoal, ele quer mostrar o quê? Quer mostrar, então, para nós, quer mostrar para os romanos, para os judeus, para o povo da igreja, para o povo que não conhece Jesus, que todos nós precisamos de Cristo. Então, não tem esse negócio de, não, porque eu estou na igreja, agora eu estou salvo. É assim? De jeito maneira. Não é pelas obras, não. E não é. É sua obrigação estar aqui. Sua obrigação, não tem conversa. Mas hoje não deu, porque aí a sua conta não é comigo, é com Deus. Né? Tem que ser uma consequência, né? A gente sempre fala que as obras têm que ser uma consequência da salvação. E aí eu entro aqui no versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E muitas vezes o que acontece? As pessoas também estão fazendo o quê? Fazem a mesma coisa, passam, não tem temor de Deus, brincam com o nome de Deus, né? Zombam do nome de Deus, né? E toda essa mácula que eles pensam lançar sobre o nome de Deus, que é imaculado, né? Não dá para manchar o nome de Deus, mas essas palavras e essas posturas trazem consequências. Sim. O juízo vem. O juízo vem. A hora certa o juízo vem. Pela sua boca você será julgado. E aí, então, e aí ele vai pegar aqui, Regis, no finalzinho aqui, no versículo 19 e 20, dá uma olhada. Ele vai pegar e vai falar assim, e não tem exceção não, tá todo mundo nesse pacotão. Tá? Exatamente. Todo mundo precisa, porque senão nós vamos entrar aqui no texto do Sinésio. Mas vamos dar só uma puladinha na janela, no texto dele aí, no versículo 23. 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ponto final. A consequência é o versículo 24. Nós somos justificados gratuitamente. Mas, olhando aqui para o versículo 19 e 20, que é o nosso texto em voga hoje, todo mundo, inclusive o judeu, ele também está condenado. Lembra de que nós falamos que o judeu, ele peca conhecendo a lei. Sim. O ímpio peca, mas ele tem a lei moral gravada nele, e ele peca, então, às vezes por ignorância. Mas eu não sabia, não é esse tipo de coisa. Eu estou falando que Deus revela para ele, na revelação geral, Deus se revela para ele, e ele continua naquela pecaminosidade. É o ímpio na sua impiedade, o sujo na sua sujidade. Lembra lá de Apocalipse capítulo 22, versículo 11? Então, é nessa perspectiva que Paulo aqui está falando, então, para os judeus, que todos pecaram. Não tem conversa, Regis. Não tem. Mas pastor tá livre? Não tem diácono, todos menos um. Né? Diácono, tá tudo livre?
Hã? Não. Não? Título não salva ninguém. Não? Placa da igreja não salva ninguém. Mas se eu for um apóstolo, Não tem um título. bispo, Não. hã? Se a pessoa entender dessa maneira, Não tem jeito. vai pro carneirão, como diz, né? Se a pessoa entender desse jeito, Misericórdia, não tá entendendo a palavra. E o pior de tudo é isso, vai que perder, uns até entendem, mas distorcem. Esse é o grande erro, o equívoco nosso. Que nós temos, então, que, pelo Espírito Santo, rever esses conceitos e fugir dessa aparência do mal. Né? Bom, vamos continuar aqui, versículo 19, olha aí. Ora, sabemos que tudo o que diz, ou que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Então, aqui para quem? Para todos. O judeu aqui, ó. O judeu Eu tenho a lei, para o judeu. eu tenho Moisés, eu sou, como você disse aqui nos bastidores, eu sou filho de Abraão, descendência de Abraão, né? Daí, Não adianta, não adianta. sobrenome, sobrenome, não vai... Pois é. E todo mundo seja culpável perante Deus. Então, o versículo 19, ele já pega aqui. Tanto judeu Já? como gentil. Ó, tá todo mundo na mesma condição. Sem Jesus nos justificar, é o caldeirão. Eu entendo que o 20 ele explica. Agora ele vai falar por quê. Sim. Vamos lá. Ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei nada mais é que vai indicar o pecado para você. Vai mostrar o pecado, sim. É como se fosse um holofote. Mas não vai te salvar. Você só vai mostrar o pecado. A lei. Então, se eu tenho a lei, eu sei o que é pecado. Mas não estou salvo. Mas aí que tá. Aí que entra, aí vai entrando no cinésio, né? Então, mas aí que tá. Mas essa confrontação, Regis, observe você, a confrontação que a palavra faz é para mostrar, se eu conheço, então ela ilumina os meus olhos para ver, para enxergar o pecado e mudar de vida. Com certeza. Se eu não conheço, eu tenho a lei moral dentro de mim também, e eu sou indesculpável por isso também. É o texto lá do capítulo 1, tá? Então, entenda isso. Não é esse ou aquele. É todo mundo pecou, todos nós pecamos, estamos extraviados do caminho do Senhor. E ele vai dizer, então, que não é por obras. Não é por obras. Porque, no caso, a obras aqui é mediante a lei. Só que a lei só indica o pecado, não dá salvação. Aí, então, é esse que é o cerne da coisa, né? É o que nós vemos caminhando, então. Os apóstolos pregaram isso aqui a partir da escolástica, a partir, então, da idade chamada da Idade das Trevas aí, né? O que aconteceu? A igreja romana começou a levantar coisas, né? Colocar condições para a salvação. E aí começa, então, o estabelecimento da idolatria aos santos, da veneração a santos, veneração a Maria, começa aí a missa, começa o pagamento para tirar. Lembra das indulgências que Lutero era contra? Você tinha que pagar para livrar a pessoa. Sim. E era tudo, então, pela obra, pela atitude do homem. Pagava pelos outros também, né? Você podia livrar. Você tem um parente seu que morreu, você vem aqui dar um dinheiro aqui, a gente faz um negócio aí... E tá liberado. Então, é isso que agora Paulo aqui já estava combatendo, ou Deus está combatendo, desde aquela época, nós estamos aqui em 57 depois de Cristo, até o dia de hoje, porque ainda tem gente que pensa que é pelas obras. A sua obra, a sua boa obra não te salva. A sua boa obra, ela traz uma característica daquele que teme, serve ao Senhor e é eleito de Deus. É diferente essa tônica aí. E a questão de que se você talvez faça uma boa obra, mas você não é 100% bom. Sim. Então, e como diz aqui em Tiago 2,10, né? Quem tropeça em um... É um mandamento, já mandamento já é culpado de todos. Então, até a própria lei nos conduz para a graça. Mostra para nós, porque a gente olha para as leis e fala assim, nós não conseguimos cumprir totalmente. Então tem que vir a graça. Então veja de novo essa junção. Então, quando Paulo aqui está citando, depois você estuda aí, tá?
Quando ele está citando aqui os Salmos, está citando o profeta Isaías, está citando aqui Eclesiastes, olhando para o Novo Testamento, Reginaldo citou aqui Jesus no Sermão do Monte, a Epístola de Tiago. Veja essas perspectivas, então, que o mesmo apóstolo Paulo também depois vai dizer aos Tessalonicenses, vocês têm que fugir da aparência do mal, vocês não podem viver desse jeito, vocês precisam orar sem cessar. Uhum. Então, é nessa perspectiva que nós vamos entender, então, o verdadeiro evangélico. O evangelho, que é o texto lá de Gálatas do apóstolo Paulo, que o povo queria fugir. Por quê? Porque o povo queria só seguir o evangelho naquilo que lhes aprazia, ou naquilo que era bom benefício próprio. O evangelho, irmão, o evangelho é de perda, tá? O evangelho não é de ajuntamento aqui, de coisas, aqui não. Aqui as coisas vão acabar, não é isso? Com certeza. É lá na glória. Seu tesouro é lá na glória. E o apóstolo Paulo, então, está querendo aqui trabalhar o coração, então, dos judeus, dos gentios, de que todos necessitam da misericórdia e da graça de Deus. Só vem, então, a justificação em Cristo, vem para aqueles, então, que vão ser transformados, aqueles que Deus já escolheu. Os eleitos. Antes da fundação do mundo. Sim. Né? Aí a doutrina nossa, nós vamos entrar nós aqui. Não sabemos quem são também, então não. A gente... Então, lembra de uma coisa. Pregar, nós temos que pregar para todo mundo. Falar, nós temos que falar para todo mundo. Então, mesmo para os soberbos aí, como era o povo romano, onde a igreja está inserida, como era o povo judeu, e como era também o povo grego aqui, que ele vai citar, porque lembra de uma coisa, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer dessa ignorância. Tem gente que é tão inteligente intelectualmente, mas é vazio espiritualmente. Paulo, lembra lá de Atos 17? Paulo... O conhecimento sem a prática. Então, de nada... Atos 17. Sim. Atenas, a cidade mais culta daquela época, né? Os sábios estavam lá, os filósofos, mas eles não entendiam quem era o Deus verdadeiro. Sim. E hoje é a mesma coisa, você pode ser culto, ter cultura, saber várias línguas, idiomas, mas se você não tiver o conhecimento e a prática da palavra... Não adianta. De nada adianta. E essa é para todos. Aí eu trago o que o pastor falou, pastor, diácono, presbítero. Não, todo mundo. É todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Não tem grau de vantagem aí, não. Eu vou aqui além. Já vou abrir um parênteses aqui. Senão se torna judeu aqui, né? Sim. O pastor se torna judeu, o diácono é um judeu, porque, eu sou o cara. Não. Então, toma cuidado com isso. E eu quero abrir um parênteses aqui. Para com esse negócio de ficar venerando homem, venerando mulher. Tá? Você quer crer? Creia somente naquele que é o único e suficiente salvador para a sua vida, que é Jesus. Tá? O homem nenhum aqui tem poder de fazer qualquer coisa. Homem não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Tá? Ah, mas Deus faz milagre porque ele é mandado por quem? Porque... Quem manda em Deus? É Romanos 11 aqui, que nós vamos ler um pouco mais para frente. Depois você pode ler aí a partir do 33. Quem é que foi o conselheiro do Senhor? Quem é que vai dar a instrução para ele? Acorda aí, ó, desperta, tá? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Para esta verdade aqui. Então, Paulo está aqui já mostrando, Regis, que a justificação, ela é de suma importância para a nossa vida, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento e para hoje. Porque no Velho prefigurava o Novo. Sim. E agora cumpriu-se o Agora novo. se cumpriu. Então, para nós aqui, às vezes as pessoas falam, é mais difícil, mas para nós está mais fácil. Porque nós temos aquilo que o Velho apontava, sim, aquilo que o Novo cumpre no Velho, e agora o que nos cabe? A prática. A prática. Um apontava, vivia para apontar, o outro vivia para cumprir, e cumpriu. E agora nós vivemos para praticar isso. Praticar. Por isso vai um recado para aqueles que conhecem, diz que conhecem demais a palavra, mas se não praticar... Cultiva a palavra, ou lê a palavra, mas conhece a palavra intelectualmente, só não tem nada no coração. O coração está vazio. Exatamente. Então, não adianta, e é aquilo que Jesus fala, não adianta ser o sepulcro caiado, tá? Bonitinho, palavras bonitas, né? Não sei o quê, fala um monte de coisa, cita um monte de coisa, mas tá vazio por dentro, porque não tem praticidade. E vou usar aqui a palavra do M. Bounds, vou usar aqui a palavra do Hernandes, que gosta de falar isso. Ortodoxia sem ortopraxia.
é morte, é caixão. Sepulcro caiado. Então, em nome de Jesus, acordemos aqui, despertemos para essa realidade. Um cristianismo de conhecimento sem praticidade... Eu penso que quando se fala em que a letra mata, eu acho que é nesse sentido. Sim, é nesse sentido mesmo. O que adianta você saber tudo isso aqui? Você conhece tudo... Vamos dizer assim, eu não conheço ninguém que saiba a Bíblia de cor. Recitar de Gênesis, Apocalipse. Mas mesmo que exista uma pessoa. Só lá no livro de Eli, no filme. Mesmo que exista, para dizer, né? Existe uma pessoa, não sei aonde, que sabe, decora a Bíblia. Eu acredito que não. Então, mas que vai que existam, né? Eu acredito que não. Mas vai que existe. É pecador, a mesma coisa. Precisa, então... Se não tiver praticidade, e pecador. E se não tiver praticidade, aí... Carneirão, né? E só vai entender verdadeiramente a justificação se ele tiver um encontro com Cristo. Exatamente. Então a palavra de ordem hoje aqui é essa. Um encontro com Cristo. O centro é Cristo Jesus. Ele ilumina para nós enxergarmos o nosso pecado. E ele ilumina também o novo caminho que nós devemos andar. Para nós não incorrermos nos mesmos erros e andarmos agora no caminho da perfeição, ou em busca da perfeição, que é a perfeita varonilidade que nós vamos alcançar lá na glória. Lá na eternidade. Por enquanto aqui nós estamos subindo os degrauzinhos. Você fez tanto texto aí, meu. Você tem tanto texto aí. Quer ler mais algum? É que alguns repetem, né? É porque um vai puxando o outro, na aí verdade. Já puxar com ela, a pessoa falar que não é pecador também, Tiago 5,16 você fala, confessar os seus pecados uns aos outros. Então não tem como. Então não tem como. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados. Então nós temos pecado. Mas aqui ele fala de um aos outros. Para os outros. Então, quer dizer, judeu e grego aqui. Você tem, eu tenho, então todos nós somos pecadores. Então não tem esse negócio de que eu não sou pecador, né? Então aqui também o texto subentende-se. Entende-se, né? Subentende-se. Entende-se, né? Exatamente. Que é realmente isso aí. Então não tem para onde fugir, todos pecadores, a palavra diz. Nós já nascemos assim. Bom, não dá para chover no molhado aqui. É isso aí. É a verdade. Judeu. Dói no ouvido? Dói. Dói, mas no meu também. É lógico que dói, é lógico que dói. Mas é a verdade. Essa confrontação aqui para o judeu e para o gentil ou para o grego aqui é para mostrar que todos... Olha, eu falando do Sinésio aqui, no texto do Sinésio. Nós vai ficar bravo. Todos carecem dessa graça do Senhor. Eu, Regis e você aí. Tá? Todos nós carecemos da graça do Senhor Jesus. Sem ela, a vida é sem graça, a vida é uma desgraça. Parece um palavrão, né? Mas eles vão falar, você é um desgraçado. Parece que tá desprovido de graça. Desprovido de graça. Mas é a tradição, né? O pessoal incuta em você esse tipo de coisa, e você leva a vida toda. Eu lembro que eu até batia na boca. Mas bate 3 vezes na boca. Por que 3 vezes, meu Deus do céu? Mas os pais da gente, né, ensinou. Mas também. Finalizar aqui, então? Como você fala, não adianta chover no molhado. Não adianta. Todo mundo pecou, tá? Vamos ver o que vai acontecer, então. Já que todos pecaram, qual que é a solução para isso? Nós vamos ver aí no próximo encontro nosso aqui, então. Nós vamos ver. Sinésio, aí, beleza. O Sinésio pega quente aqui. Vai pegar quente. Vai pegar graciosamente aqui, vai falar da justificação. Vai falar da graça, mas pegar forte. Bom, vamos orar então, Regis, para esse povo? Vamos orar por esses pecadores? Por nós, os pecadores? Por nós, os pecadores? Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado novamente, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, ó Senhor Deus. Como nós precisamos. Tu tem ensinado, ó Senhor Deus, através da lei, ó Senhor Deus, nossos pecados. Tem mostrado para nós nossos pecados, mas tem mostrado também a Tua misericórdia que está em Cristo Jesus, Senhor Deus. Que é pelo sacrifício dele, pelo sangue derramado lá na cruz, ó Senhor do Calvário, que nós somos salvos, ó Senhor Deus. Obrigado por isso, porque nós não merecemos, ó Senhor Deus. Nós não fizemos nada para merecer isso, Senhor Deus. Senhor. E não podemos fazer nada que vá merecer isso, Senhor. Senhor, é verdade. Por isso é pelo seu amor, pela tua misericórdia que o Senhor tem para conosco, Senhor Deus, que assim se fez, assim se cumpriu, Senhor Deus. Amém, Senhor. Obrigado. Eu oro, Senhor Deus, agradeço e que as pessoas entendam, Senhor Deus. Quando nós somos chamados de pecadores, é que é para nós nos corrigirmos, ó Senhor Deus, é que é para nós estarmos nos debruçando, ó Senhor Deus, diante de Deus, através da sua palavra, Senhor Deus, e saber qual é o caminho verdadeiro, ó Senhor Deus, que devemos seguir.
que nada mais é, ó Senhor Deus, simples assim, mas não foi um alto preço que foi pago, mas é Cristo Jesus morto na cruz, ó Senhor Deus. Amém. Seja conosco, ó Senhor Deus. Nos ajude. Ajude a nós a seguirmos na Tua palavra, ó Senhor Deus, os Teus andamentos, ó Senhor Deus, e que nós possamos nos ajudar uns aos outros, ó Senhor Deus. Sim. Como igreja, Senhor Deus, como os irmãos em Cristo, e aqueles que ainda não Te conhecem, nós possamos falar, ó Senhor Deus, proclamar a Sua verdade, ó Senhor Deus. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém, Senhor Deus. Amém. O Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. O Senhor que é poderoso, que tornou a trazer dentre os mortos a Cristo Jesus pelo sangue da nova aliança. Obrigado, Senhor. Esse Redentor vos aperfeiçoe para todo bem, Sim, Deus. hoje e até o grande dia com Cristo. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Boa quarta.